O fim do mundo está próximo, 21 de maio de 2011, o dia do julgamento. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Hoje vamos ler um pequeno artigo que deve causar um impacto em cada homem, mulher, criança no mundo, intitulado O fim do mundo está próximo. O dia do julgamento de Deus vai chegar no dia 21 de maio de 2011. O fim do mundo está próximo. 21 de maio de 2011, Deus vai trazer o dia do julgamento. O dia do julgamento é temido porque é o dia em que Deus destruirá o mundo por causa dos pecados da humanidade. O mundo acredita na chegada do dia do julgamento, pois a Bíblia nos revela informações fidedignas, exatas sobre esse dia. A Bíblia é o livro sagrado escrito por Deus, o Criador do universo. A Bíblia Sagrada é, sem dúvida, um livro muito antigo, completada há 1900 anos, aproximadamente. Em seus idiomas originais, principalmente hebraico e grego, ela jamais foi modificada. E cada palavra nos idiomas originais vem da boca de Deus. Ela está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E cada uma delas está dividida em muitos livros. Cada livro está dividido em capítulos, e cada capítulo está dividido em versículos. Em um dos livros, no versículo 16 do capítulo 3 da segunda epístola de Timóteo, Deus declara: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 36 do livro de Jeremias, Deus nos dá um exemplo de como a Bíblia foi escrita. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado, de Israel e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu, Baruque, da boca de Jeremias, todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado, no rolo de um livro. O rolo de um livro é a Bíblia. Deus, quem é santo e maior do que a nossa mente humana possa tentar explicar ou compreender. No versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus nos declara: no princípio criou os céus e a terra. A Bíblia Sagrada é um livro escrito para nos informar que Deus criou este belo universo, incluindo todas as plantas, os animais, pássaros e criaturas no mar. E que a humanidade foi criada para reinar sobre a terra. Na verdade, nenhuma criatura pode ser comparada a Deus, que trouxe a vida, todo tipo de planta, animal, criatura do mar, a humanidade, o sol, as estrelas e etc. Por exemplo, nos versículos 24 a 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, Deus nos revela: e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras de toda e conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Os habitantes da terra, aos quais chamamos de humanidade, foram criados para dominar a terra. Deus estabeleceu leis pelas quais podemos viver tão feliz e sabiamente quanto possível. Porém, ele adverte que a infração dessas leis é considerada pecado, e o pecado trará castigo de Deus. No versículo 23 do capítulo 6 da Epístola aos Romanos, a Bíblia revela: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia ensina que existe somente um Deus, tal como lemos do versículo 39 do capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Por ser tão poderoso e magnífico,
Deus chama a si mesmo por muitos nomes diferentes. Cada nome nos revela informações sobre o caráter e a natureza gloriosa de Deus. Assim, na Bíblia, nós encontramos nomes como Deus, Jeová, Cristo, Jesus, Senhor, Alá, Espírito Santo, Salvador e etc. Nomes como Jeová, Jesus, Salvador e Cristo indicam principalmente que Deus é o único meio pelo qual o perdão de todos os nossos pecados e a vida eterna podem ser obtidos pela sua misericordiosa intervenção. Para mais informações sobre este assunto, você pode solicitar uma cópia gratuita do livro Eu Espero que Deus Me Salve. Muitos livros foram escritos sobre a Bíblia, ou considerados acréscimos da Bíblia, como o Alcorão ou o Livro dos Mórmons, mas apesar de serem considerados antigos, ganharem prestígio ou serem bem aceitos como livros sagrados, nenhum livro diferente da Bíblia foi escrito pelo próprio Deus, e é tão sagrado quanto a Bíblia. No versículo 18 do capítulo 22 do livro de Apocalipse, Deus adverte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Nesse versículo, a palavra pragas se refere à sentença de morte e destruição que cairá sobre todos os pecadores. A Bíblia ensina que, embora Deus ame este mundo, criado por ele em sua infinita sabedoria, a sua lei exige que os pecadores devam ser sentenciados à morte. No versículo 20 do capítulo 18 do livro de Ezequiel, a Bíblia ensina: a alma que pecar, essa morrerá. Já no versículo 10 do capítulo 3 da Epístola aos Romanos, a Bíblia ensina: não há um justo que não tenha pecado, nenhum sequer. Deus também obedece à sua lei. Portanto, já que todos os habitantes do mundo são pecadores, ele finalmente deve destruir o mundo. É evidente que o pecado no mundo se alastrou. No versículo 33 do capítulo 25 do livro de Jeremias, a Bíblia adverte: serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Porém, a Bíblia Sagrada nos revela que Deus é misericordioso, compadecido e amoroso. Por isso, ele nos revelou o tempo exato do dia do julgamento, antes da destruição. No versículo 7 do capítulo 3 do livro de Amós, a Bíblia nos revela: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Consequentemente, por meio da Bíblia, agora nós sabemos o tempo exato e muitos detalhes sobre o plano de destruição de Deus que atingirá o mundo inteiro. Enquanto ainda há tempo, nós podemos humildemente implorar a Deus por sua bondosa misericórdia. Talvez, já que Deus é tão misericordioso, ele possa perdoar alguém que humildemente suplica a sua misericórdia. Por exemplo, no versículo 3 do capítulo 2 do livro de Sofonias, Deus promete: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Deus nos demonstra que é absolutamente capaz de destruir o mundo inteiro por causa do pecado, tal como lemos no versículo 12 e 13 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que os desfarei com a terra. A partir de um estudo cuidadoso da Bíblia, nós aprendemos que no ano 4.990 a.C., Deus destruiu a terra com um dilúvio, à exceção de 8 pessoas dos animais que estavam com elas. Eles não foram destruídos porque Deus os trouxe para segurança da arca. Seu líder, Noé, obedeceu à ordem de Deus para construir um barco enorme, chamado de arca, com aproximadamente 137 metros, 450 pés, de comprimento. No versículo 7 do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós lemos: pela fé, Noé é divinamente avisado pelas coisas que não se viu, temeu, e para a salvação da sua casa preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. 7 dias antes do início do dilúvio,
Deus ordenou a Noé que